Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. Bom, nós temos visto aí nos últimos anos, né, de ano para cá e mais recentemente, o que é o poder de um Estado sobre outro. O que seria um Estado soberano? Para esse pessoal, um Estado soberano é subjugar outros povos. É o que vem acontecendo lá na faixa de Gaza, o que aconteceu na Síria, que você tem uma mídia cúmplice que agora já está... muitos jornalistas ali ganham muito bem para passar desinformação, e até que a Globo News no sábado botou lá várias pessoas com entendimentos diferentes, até que eu achei bom. Uns lá que, logicamente, estão aí, a maioria que está aí no YouTube, que segue a tendência do que fala Israel, né? Israel tem o direito de se defender. Eu até fiz o vídeo falando, Israel tem o direito de se defender, toda hora eles repetindo isso. E é tudo numa suposição. Veja bem, não existe na ONU um ataque, na ONU nenhuma lei, um ataque preventivo. Isso não existe. Até relação entre pessoas, não existe um ataque preventivo. Eu vou falar que supostamente essa pessoa, daqui a alguns anos, pode vir a me atacar. Então isso daí é uma coisa que não existe, principalmente nas relações internacionais. O que tem mesmo é essa demonstração de força. Quem manda aqui sou eu, e eu posso violar essas leis, porque quem fez essas leis sou eu. Os Estados Unidos está lá no Conselho de Segurança na ONU, então eles fazem o que quer, têm o poder de veto. Me surpreendeu eles terem atacado, para mim eles só iam dar um suporte. Mas nós vamos para a vinheta, para não estender muito nessa introdução, para fazer uma análise, consequências e algumas considerações, ok? Solta a vinheta. Bom, vamos começar aqui com algumas considerações sobre o Irã. Porque você vê constantemente essa pauta identitária aparecendo, nojento, sabe? Coisas que não tem nada a ver. A Natuzaneri falando lá sobre as mulheres iranianas usando véu, jihad, aí usou um exemplo lá, eu acho que ocorreu em 2020 ou 2022, uma menina que não estava usando véu e a polícia da moral pegou, apresentou esses casos e continua falando. E uma cara de pau, um país que tem um índice de feminicídio quinto maior do mundo, maior do que o do Irã, achando que tem alguma autoridade sobre o tema, né? Todo dia aqui no Brasil você vê um caso de feminicídio, e casos duros mesmo, né? Matar mulher parece que agredir mulher, parece que é uma coisa constante, principalmente no Ocidente. Anteontem que eles estavam comemorando lá em Teherã a vitória, todo mundo está contando vitória, muito mais os iranianos, que eles suportaram um Estado que gosta de subjugar os outros e é nuclear, muitas mulheres na rua. E como eu falei em outros vídeos, não são todos os locais do Irã que as mulheres andam de véu. 52% da população são de persas, outros são de vários grupos étnicos que estão ali há milhares de anos, antes de existir Brasil. Eles têm hábitos, costumes diferentes. Então, como eu falei, de repente você vai num local, você tem que saber como se comportar naquele local. Isso serve aqui também para o Ocidente.
né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode consumir bebida alcoólica na rua, ser preso, prostituição também. Isso daí é normal de acontecer. Então eu não vejo como é que chega uma jornalista e joga isso lá, vamos defender as mulheres do Irã. Não vão, não. Não vão, não. Tá? Use isso daí constantemente. A outra é falar sobre democracia. Como se tivesse uma democracia plena aqui no Ocidente, né? Na verdade, quem manda é o poder do dinheiro. Está mais evidente do que nunca você assistindo isso tudo. Muitos já dizendo que quem manda nos Estados Unidos é Israel. Eu vi até a bandeira dos Estados Unidos dentro da bandeira de Israel, entendeu? Eles é que mandam, porque na verdade eles financiam lá tanto republicanos como democratas. Então os Estados Unidos ter atacado lá, apareceram vários congressistas elogiando isso, enquanto outros diziam que é uma violação da Constituição. Mas é o poder do Estado, é o realismo, eles fazem o que querem, né? E um ponto fundamental nisso aí é que é o seguinte, Israel tem cerca de 90 ogivas nucleares, eles nunca permitiram a vistoria no polo nuclear deles, tá? Eles nunca permitiram. Ou seja, eles mandam fazerem com o Irã o que ele não faz. Nunca teve uma vistoria lá para saber como é que estão as ogivas nucleares. Na verdade, nunca existiu isso. Nem na Rússia, nem na China. A Agência Internacional de Energia Atômica, muitos estão dizendo que teve infiltração do pessoal do Mossad, outros dizem que não, que tem que permanecer fazendo essa vistoria. O parlamento do Irã, eles têm o parlamento lá, viu? Eles têm o parlamento lá. Já disse que não vai aceitar mais as vistorias, né? Porque não é feito nos outros países, mas eles querem que façam no deles. Para você ver. E uma coisa que lá no final eu vou falar sobre as consequências disso tudo que está acontecendo. Eles cometeram crime de guerra, muito, muito, muito. Eles estão caçando trabalhadores. Mataram, disseram que foram 14 cientistas, mas foi mais que isso. E as famílias deles. Então, eles sabiam onde é que estava a casa do cara, eles bombardeavam a casa do cara com todo mundo lá dentro. Uns dizem que foram 14, outros 18, mas enfim. Mataram a família dos cientistas, que são trabalhadores. Mataram trabalhadores. Os caras não eram militares. Eu provavelmente, se eu estivesse lá, eu teria sido morto. Porque, como eu falei para vocês, eu vim de área tecnológica e a parte nuclear sempre chama a atenção quem é químico, quem é engenheiro químico, né? Tá na veia, tá na veia. Todo mundo quer ver uma fissão nuclear, trabalhar com isso, coisa que, pelo nosso país não ser soberano, não tem. E é o que o Irã está lutando para ter. Né? Então, mataram mais de 14 cientistas, entre 400 e 600 pessoas foram mortas, com 5.000 feridos. Por outro lado, em Israel, estão dizendo que foram 20 pessoas mortas e 1.000 feridos, que não causaram tantos danos assim. Não é bem o que a gente vê pelas imagens. Quando anunciaram que depois do ataque o Trump colocou lá no X, que ia terminar, eu achei uma burrice do Irã terminar. Mas o que eu ouvi foi que foi o contrário, que Israel estava pressionando o Trump para fazer esses ataques, porque o domo de ferro deles lá já estava com as defesas se esgotando. Ao contrário do que essa mídia cúmplice fala aí, que eles estavam até fazendo tipo uma contagem regressiva, gente.
dos mísseis do Irã. Não, está acabando, está acabando. Quando, na verdade, o que acabou foi o sistema de defesa deles. O Irã teve o sistema, sim, de defesa deles. Parece que foram 70 baterias antiaéreas que foram danificados. Muitos dizem do Irã também que abateram 7 caças F-35. Já Israel diz praticamente que não foi. Por que eles falam isso assim a nível de aviões, pessoal? É porque são muito caros, são caríssimos. Você tem que ver o valor desses armamentos. Vocês podem ter certeza que eles preferem a destruição à construção da humanidade. E aí, para contrabalançar isso, eles sempre vão usar termos religiosos. Sempre vão usar isso. Um míssil aí que estamos jogando é de 2 a 5 milhões de dólares, sabe? O B-2 que levou essas bombas GBU, a bomba então 20 milhões de dólares. O B-2, se ele for abatido, é um estrago, são bilhões também, são bilhões de dólares um avião daquele. E serviu, muitos dizendo aí já, que serviu para o Trump para fazer, um comercial das bombas, né? Muita gente para procurar, comprar a bomba. Então esse daí foi o saldo aqui, né, que eu estou passando para vocês, por baixo de como funciona, ou como uma nação quer subjugar outra, para não deixar ela evoluir. De uma certa forma, é isso que ocorre no mundo, inclusive aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, que eu vou falar em outro vídeo, nós temos um sistema financeiro que impede o nosso país de se desenvolver. Tá? Você tem um sistema macroeconômico que já está colocado no mundo que impede o nosso país de se desenvolver, porque você teria que ter uma intervenção do Estado em determinadas áreas. Isso impede que isso ocorra. Não pode. Eu vou falar em outro vídeo, mas isso daí favorece até a entrada de grupos criminosos dentro de um país. No Irã parece que eles pegaram 700 espiões, a maioria afegãos, alguns hindus também, mas foram 700 que eles falam como espiões, né? E aqui no Brasil o que acontece? O crime organizado tende a entrar cada vez mais dentro do nosso Congresso, das nossas assembleias, nas nossas câmaras de vereadores, por causa dessa falta do Estado, o Estado ausente, né? Esse daí é uma das consequências. E agora, na reunião da OTAN, nós tivemos algo assim avassalador. Inexplicável como esses caras vivem para destruir outros povos, como eles se unem. Você vê, tudo se constrói, né? Tudo fica evidente de como os europeus, o eurocentrismo, eles fazem para dominar o planeta. Eles continuam nessa arrogância de 700 anos atrás, descobrimento das Américas, escravidão na África. Como eles fazem isso até hoje? Até hoje. O secretário geral da OTAN, o Marco Rutte, que já foi ministro da Holanda, ele só faltou lamber as botas do Trump, para eu não falar outra coisa aqui. Não pode. Mas o que você está imaginando de sacanagem é isso aí mesmo, tá? Chamou o Trump de papai.
poxa, você pode receber o Nobel da Paz. Ele não usou esses termos, mas você acabou com uma guerra, Trump. Sabe, babaram o ovo todo do cara, botaram uma rainha lá que parecia noviça rebelde, depois eu fui ver que era a rainha lá dos Países Baixos, não sei o nome dela, mas pouco interessa, para fazer gracinha, entendeu? Eu falei, que é essa mulher daí? Parece a noviça rebelde. E aí apareceu o Trump está acabou com a guerra. É porque é o seguinte, ele saiu da reunião do grupo do G7 para resolver isso. Vou resolver isso. E ele falou de 2 semanas. 2 semanas justamente caía no 4 de julho. Mas não deu, foi antes, realizou antes. E aí, quando o Trump estava chegando para a reunião da OTAN, né, todo mundo, pô, ele vai chegar irritado, porque Israel quis fazer um novo ataque, mas como eu falei, eu achei que foi vacilo do Irã, né? Eu acho que deveria ter continuado, fazendo assim análise, né? Mais para ciências políticas, mas tudo certo, né? Não se resolveu totalmente, que isso daí não vai parar. Mas quando ele chegou lá, já estavam tudo, esse Marco Rutte fez elogios muitos pro Trump, paparicaram mesmo, sabe? O Trump lá adorando, né? Eu sou a laranja do momento, tudo que eu falo acontece. Botou a Europa para 5% do PIB, como eu já falei lá, só o Sanches da Espanha que está. Outros também, né? O Fico da Eslováquia, outras pessoas reclamando que a Rússia não representa, mas o Trump quer vender as armas, ele quer vender as armas. E vocês prestaram atenção quando eu falei que esse sistema é um sistema que não admite a intervenção do Estado para auxiliar o povo? Eles preferem a compra de armas. O que está acontecendo lá na Europa, por isso que eu sempre faço essa analogia entre o que está acontecendo na Europa e o que está acontecendo no sul global. O desenvolvimento das pessoas não pode. Tem que comprar armamentos. A nível social, a aposentadoria não pode. A tendência é até acabarem com a aposentadoria, tá certo? Você que vai cuidar. Porque hoje em dia não precisa, você pode ser um velhinho e ficar em casa trabalhando, né? Assim como tem eu aqui, um monte de gente na internet aí, os velhinhos ficam na internet. Não precisa disso tudo. Então, com certeza, todo esse valor daí usado, eles vão acabar com os benefícios sociais na Europa para reverter em compra de armas. Eles usam isso daí como se a Rússia até 2030 fosse fosse querer invadir Portugal, a Espanha, né? Você vê uma russofobia ali na Estônia, na Letônia, na Lituânia. Vários caras, parece que eles são drogados, sabe? O que falam ali, você fica... pô, será que esses caras são líderes mesmo do povo? Com certeza, aqui eu vou para as consequências, com certeza nós vamos ter um conflito cada vez mais expansivo mundial, que agora só daqui umas 3, 4, umas indiretas. A China teve uma determinada atuação nisso aí, tá? A Rússia também, mas não ficaram tão evidentes, estavam por baixo dos panos. Os Estados Unidos não fez uma coisa que até o Trump sabe que não era legal, comprou briga aí com um monte de gente que o financia, mas está saindo lá. Ele quer brigar, agora o Prêmio Nobel da Paz, como eu falei, o Barack Obama ganhou, ele quer esse prêmio daí, que aí, porra, eu fiz a paz, Make America Great Again, volta lá o status quo dele, vou arrumar o negócio da casa, tá? Então, com certeza você pode ver um conflito aí com mais nações sendo envolvidas na Europa pelos próximos 5 anos, tá?
E outra coisa muito importante aqui, ó, pessoal, está crescendo o antissemitismo, tá? O antissemitismo está crescendo nas redes sociais, eu vi ali falando, eu não posso repetir aqui, não posso nem colocar referência, mas está tendo ataque sim para o povo judeu, tô vendo muita coisa, o cara viu, eu não disse. Isso está crescendo, o antissemitismo. A maioria da população de Israel apoia o que está acontecendo em Gaza, apoia o ataque ao Irã. E vou falar uma coisa aqui para vocês, ó. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Se tem alguém que pode usar armas nucleares contra o Irã, esse alguém é Israel. Israel pode usar bomba nuclear contra o Irã nos próximos anos. O Irã sabe disso. O Irã sabe disso. Irã, para salvar a soberania deles, só construindo armamento nuclear. É o que pode salvar o Irã. Tem o Tratado de Não Proliferação de Armas. Em 2006, a Coreia do Norte conseguiu a sua bomba nuclear e o Irã sabe disso, que Israel não vai parar, gente. Eles não vão parar, eles são adoradores da guerra, eles têm o objetivo deles lá. O problema é que os Estados Unidos, o Trump sabe disso. Então, para ele fazer Make America Great Again, com o filho deles lá, cheio de testosterona, querendo eliminar outros povos, atacar constantemente, vai ser muito difícil. Tá bom, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e vamos partir outros vídeos aqui pro Brasil, que esse pessoal da Europa tem um bando de maluco lá, viu? Um bando de maluco. Ok? Muito obrigado.